3 dias antes de morrer, minha mãe me disse, não foram bem suas últimas palavras, mas quase, que meu irmão ainda estava vivo. Isso foi tudo o que ela declarou. Não entrou em detalhes. Falou apenas uma vez. Ela não estava muito bem. A morfina já tinha dado a cartada final e enfraquecia seu coração. Sua pele tinha aquela tonalidade entre icterícia e fim de um bronzeado de verão. Seus olhos estavam fundos, incrustados na ossatura. Ela dormia a maior parte do tempo. Na verdade, teria ainda mais um momento de lucidez. Se é que foi mesmo um momento de lucidez, do que eu duvido muito. E me daria a oportunidade de dizer que ela era uma mãe maravilhosa, que eu a amava muito, e de me despedir. Não dissemos mais nenhuma palavra sobre meu irmão. Isso não significa que não pensássemos nele, como se ele também estivesse ali sentado à beira da cama. Ele está vivo. Essas foram exatamente suas palavras. E se fossem verdade, eu não sabia se isso era bom ou ruim. Enterramos minha mãe 4 dias depois. Quando voltamos para casa a fim de começar os 7 dias de luto da tradição judaica, meu pai irrompeu na sala de visitas meio mal arrumada. Estava vermelho de raiva. Minha irmã, Melissa, tinha vindo de Seattle com o marido, Ralph. Tia Selma e tio Murray andavam de um lado para outro. Sheila, minha cara metade, estava sentada ao meu lado e segurava minha mão. Éramos praticamente só nós. Havia apenas um arranjo de flores de tamanho descomunal. Sheila sorriu e apertou minha mão quando viu o cartão. Nenhuma palavra, nenhum recado, apenas um desenho. 4 quadrados juntos formando um quadrado maior. Meu pai continuava a olhar pela janela. A mesma janela na qual havia atirado com uma espingarda de chumbinho 2 vezes nos últimos 11 anos. E resmungou baixinho. Filhos da mãe. Ele se virou e lembrou-se de alguém que não tinha aparecido. Pelo amor de Deus. Era de esperar que os Bergman fizessem pelo menos a droga de uma visita. Ele fechou os olhos e dirigiu-se para o outro lado. A raiva o consumia novamente, misturando-se à dor e transformando-se em algo que eu não tinha forças para encarar. Mais uma traição em uma década cheia delas. Eu precisava de ar. Levantei-me. Sheila olhou para mim preocupada. Vou dar uma volta. Anunciei baixinho. Quer companhia? Acho que não. Sheila assentiu. Estávamos juntos havia quase 1 ano. Eu nunca tivera uma companheira tão em sintonia com as minhas estranhas vibrações. Ela apertou minha mão novamente e seu amor me aqueceu por dentro. Em frente à porta, o capacho áspero de grama artificial, que parecia roubada de um campo de golfe, tinha uma margarida de plástico no canto superior esquerdo. Saí sem pisar nele e comecei a subir a Downing Place. A rua era ladeada por fileiras de casas de 2 andares, num estilo típico dos anos 60. Eu vestia um terno cinza escuro que me pinicava. O sol implacável batia em minha pele, e uma parte cruel de mim pensou que era um dia perfeito para apodrecer. Uma imagem do sorriso da minha mãe, que iluminava o mundo, um daqueles que ela costumava dar antes de tudo acontecer, passou rapidamente diante dos meus olhos. Afugentei-a. Sabia para onde estava indo, embora eu duvide que teria admitido isso para mim mesmo. Sentia-me atraído para lá, levado por alguma força invisível. Certas pessoas chamariam isso de masoquismo. Outras talvez achassem que tinha alguma coisa a ver com uma necessidade de virar a página. Pensei que provavelmente não era nem uma coisa nem outra. Só queria ver novamente o lugar, onde tudo terminara. As visões e os sons do verão do subúrbio me agrediam. Crianças barulhentas passavam em suas bicicletas. O senhor Cirino, dono da concessionária Ford Mercury, na rodovia 10, aparava o gramado. Os Stein, que haviam construído uma rede de lojas de eletrodomésticos,
mas depois foram engolidos por uma maior, passeavam de mãos dadas. Na casa dos Levine, acontecia uma partida de futebol americano, mas eu não conhecia nenhum dos participantes. Fumaça de churrasco subia do quintal dos Kaufman. Passei pela velha casa dos Glassman. Mark Glassman, o idiota, quebrara os vidros das portas de correr ao se lançar de encontro a elas quando tinha 6 anos. Estava brincando de super-homem. Lembro-me da gritaria e do sangue. Precisou levar 40 pontos. Mark cresceu e se tornou uma espécie de multimilionário, gerenciando empréstimos para empresas emergentes. Acho que não o chamam mais de o idiota, mas nunca se sabe. A casa dos Mariano, com aquela horrível pintura amarelo catarro e um veado de plástico na entrada, ficava na esquina. Ângela Mariano, a garota mais cobiçada da vizinhança, era 2 anos mais velha que nós e parecia pertencer a alguma espécie superior que causava suspiros. Foi, vendo-a pegar sol com um tomara que caia que desafiava a lei da gravidade, que senti pela primeira vez a ação de meus hormônios. Ângela costumava brigar com os pais e ir fumar escondida num quartinho nos fundos da sua casa. O namorado tinha uma motocicleta. No ano passado eu a vi, na Madison Avenue, em Nova York. Imaginara que estaria com uma aparência péssima. É o que sempre ouvimos que acontece com o nosso primeiro amor adolescente. Mas ela estava ótima e parecia muito feliz. Um irrigador girava lentamente no gramado em frente à casa de Eric Frankel, no número 23 da Downing Place. Quando estávamos no 7º ano, Eric comemorou seu bar mitzvah com uma festa temática de viagem espacial no Chanticleer, em Short Hills. O teto foi todo decorado como um planetário, transformando-se num céu escuro pontilhado de constelações. Meu convite indicava que eu deveria me sentar à mesa Apollo 14. Havia uma peça decorativa no centro da mesa, um pomposo foguete acoplado a uma plataforma de lançamentos. Os garçons vestiam trajes espaciais, representando os astronautas do Mercury 7. John Glenn nos serviu. Cindy Shapiro e eu nos esgueiramos para dentro da capela e ficamos nos agarrando por mais de 1 hora. Eu não sabia o que estava fazendo. Cindy sabia. Lembro-me de que achei incrível o jeito como a língua dela me acariciava e me fazia estremecer inesperadamente. Me lembro também que depois de uns 20 minutos, meu encantamento inicial deu lugar a um confuso "e agora?", seguido de um ingênuo "então é só isto?". Quando Cindy e eu retornamos furtivamente para a mesa Apollo 14, totalmente amarrotados e na melhor forma pós-sacanagem, a orquestra do Herbie Zen encantava o pessoal com Fly Me to the Moon. Meu irmão, Ken, me puxou para o lado e exigiu que eu lhe contasse todos os detalhes. Eu, é claro, contei tudo, muito feliz. Ele me presenteou com um baita sorriso e uns tapinhas nas costas. Naquela noite, deitados em nossos beliches, Ken na cama de cima e eu na de baixo, enquanto o estéreo tocava Don't Fear the Reaper, com os Blue Oyster Cults, a banda favorita de Ken, meu irmão mais velho me explicou os fatos da vida sob a perspectiva de um garoto do 1º ano do ensino médio. Mais tarde descobri que ele estava errado na maior parte das coisas, como seu destaque um tanto exagerado aos seios. Mas, quando me recordo daquela noite, sempre sorrio. Ele está vivo. Balancei a cabeça e entrei à direita na Condington Terrace, junto à antiga casa dos Holder. Era o mesmo trajeto que Ken e eu costumávamos fazer para chegar à escola Burnett Hill. Havia um caminho pavimentado entre 2 casas que encurtava a distância. Perguntei-me se ainda existia. Minha mãe, todos mesmo as crianças a chamavam de Sunny, costumava nos seguir sorrateiramente até a escola. Ken e eu revirávamos os olhos quando ela se escondia atrás das árvores. Sorria ao recordar como fora superprotetora. Naquele tempo isso me deixava envergonhado, mas Ken apenas dava de ombros. Meu irmão era autoconfiante o suficiente para deixar para lá. Mas eu não.
Senti um aperto no coração e segui em frente. Talvez fosse apenas minha imaginação, mas as pessoas começavam a me olhar. As bicicletas, as bolas de basquete, os irrigadores e os aparadores de grama, os gritos dos jogadores de futebol. Tudo parecia silenciar a minha passagem. Algumas pessoas me encaravam por pura curiosidade, já que um homem desconhecido caminhando de terno cinza escuro numa noite de verão era algo incomum. Mas, ao que parecia, a maioria delas me olhava horrorizada, porque me reconhecia, e não acreditava que eu pudesse estar caminhando naquele solo sagrado. Aproximei-me sem hesitação do número 97, da Coddington Terrace. Minha gravata estava frouxa. Enterrei as mãos nos bolsos. Caminhei até o lugar onde o meio-fio encontrava a calçada. Por que eu estava ali? Vi um movimento na cortina. O rosto da Sra. Miller apareceu na janela, magro e fantasmagórico. Ela arregalou os olhos para mim. Não me mexi, nem desviei o olhar. Os olhos dela continuaram arregalados por algum tempo. Aí, para minha surpresa, seu rosto se suavizou. Era como se nosso sofrimento em comum tivesse gerado algum tipo de ligação. A Sra. Miller me cumprimentou com um movimento de cabeça. Retribuí o cumprimento e senti as lágrimas me encherem os olhos.